Material complementar, o uso de muy e mucho. Esse material foi desenvolvido no intuito de que a gente possa entender melhor o conteúdo do nosso livro. Eu resolvi fazer esse material também porque o livro está todo em espanhol e dessa forma fica melhor para a gente reconhecer o significado e aprender também na nossa língua portuguesa, ok? O uso de muy e mucho. As palavras muy e mucho costumam causar algumas dúvidas. Por que essas dúvidas? Por que essas dúvidas? Essas dúvidas acontecem porque elas têm o mesmo significado e é preciso a gente reconhecer o momento que a gente pode utilizar cada uma delas. Como eu falei no slide anterior, elas são advérbios. Elas significam a palavra muito e o muito ele pode ser utilizado muito, muitos, muita e muitos. Então, na nossa língua, na nossa gramática portuguesa, ele tem 4 formas de utilização. E já na gramática espanhola, ela tem essas 2 formas. E as 2 formas significam muito. Te quiero mucho, gosto muito de você. La escuela es muy lejos daqui. A escola é muito longe daqui. Vejam que eles dois têm o mesmo sentido. Mas por que em uma frase eu utilizo mucho? Muy, o uso de muy. Muy é um advérbio de intensidade utilizado antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Por isso que é tão importante a gente conhecer a gramática portuguesa para que a gente possa também comparar com a gramática espanhola. Então, quando a gente vê essa palavra muy, a gente já tem que observar o que ela acompanha. Por exemplo, nessa frase, Maria está muito cansada. Maria está muito cansada. Olha só a tradução da frase. Eu poderia falar Maria está cansada, mas eu quero intensificar esse adjetivo de cansada. Então eu coloco Maria, ela está muito cansada, justamente para fazer essa intensidade na frase. Então, Pablo salió muy rapidamente. Esse rapidamente aqui é um advérbio. Então, é uma maneira de como Pablo saiu. Pablo saiu muito rapidamente. Eu poderia também utilizar Pablo saiu rapidamente? Poderia, mas eu estou tentando fazer uma intensificação da maneira de como Pablo saiu. E ele saiu o quê? Muito rapidamente. Juan habla inglês muy bien. Muy bien é uma locução adverbial. Por isso que muy está sendo utilizado aqui, porque é uma das formas também do uso de muy. Juan fala inglês muito bem. E o uso de mucho? Mucho é um adjetivo determinativo, quantificador utilizado antes de substantivos e depois de verbos. Coloquei aqui alguns exemplos, mas verifiquem essa regrinha aqui. A regrinha anterior de muy, que era usado antes de adjetivos, de advérbios e de locuções adverbiais. Já mucho é utilizado antes de substantivos e depois de verbos. Julio trabalha mucho. Então, isso quer dizer que Júlio trabalha muito. Então, vejam que essa palavra trabalha é um verbo. Então, por isso que está sendo utilizada a palavra mucho. Ayer llovió mucho. Ontem choveu muito. Então, vejam que choveu também é um verbo. Então, por isso que a palavra mucho está acompanhada aqui. Has crecido mucho desde a última vez que te vi. Então, veja, você cresceu muito desde a última vez que te vi.
Então, ele está aqui do ladinho de um verbo. Porque também o verbo pode... o verbo, ele exige essa utilização aqui do mútil, tá bom? Então, verifiquem a palavrinha que está acompanhando. Importante. Quando o mútil vem antes de substantivos, ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele antecede. Por exemplo, havia muita gente. Então, eu não poderia falar muito gente, porque a palavra gente, ela está exigindo que eu mude a terminação da palavra muito. Ele está pedindo a variação de gênero, no caso. Ela é uma palavra feminina. Então, da mesma forma, acontece com mútil. Mútil pode ser muchas, tá bom? Mucha. Então, é bom que verifiquem essa variação também da palavra mútil. Hay muchas playas em Brasil. Ou seja, há muitas praias no Brasil. Vejam que é uma variação de mútil. Eu estou aqui usando a letrinha A para que ele concorde com a palavra praia. Tá ok? Tenho muitos amigos. Vejam que a palavra muito, né? Tenho muitos amigos. Por isso que ele tá utilizado aqui no plural, por causa dessa variação que a palavra mútil existe. Muita gente não creia neste grupo. Muitas pessoas não acreditavam neste grupo. Muitos turistas vêm para el verano. Muitos turistas vêm para o verão. Não tenho muitas expectativas. Não tenho muitas expectativas. Como toda regra tem suas exceções, a maioria delas na língua portuguesa, na língua espanhola também não é diferente. Por isso que é importante a gente conhecer também a gramática, porque muitas vezes a gente vê o uso de maneira equivocada. E apesar da regra geral exigir o muy antes de adjetivos e advérbios, existem também as exceções, né? Os advérbios antes, depois, maior, menor, melhor ou pior, devemos utilizar o mútil e não o muy. Vejam que essas palavras em português, antes, depois, maior, menor, melhor ou pior, elas são advérbios. Mas nelas a gente não utiliza muy, a gente utiliza o advérbio mútil no lugar. Então, não se surpreenda se encontrar no texto alguma dessas palavras sendo acompanhadas por muy e não por mútil, tá ok? Os exemplos. Los profesores llegaron mucho antes de los niños. Os professores chegaram muito antes das crianças. Então, vejam a utilização do mútil e não do muy. Antes da palavra antes, olha só que coincidência, porque antes é um advérbio, mas ele está na lista da exceção, por isso que está sendo utilizada a palavra mútil. Legamos mútil depois de medianoche. Então, chegamos muito depois da meia-noite. Vejam mais uma vez que mútil está acompanhando a palavra después, que é um advérbio. La película es mucho mejor de lo que piensas. Então, o filme é muito melhor do que você pensa. Então, veja mais uma vez mútil acompanhando a palavra mejor, que é melhor e é um advérbio. Mi hermano es mucho menor que yo. Meu irmão é muito mais novo do que eu. Então, mais uma vez, mútil sendo utilizado aqui na exceção da regra máxima. La oferta es mucho maior que la demanda. Então, a oferta é muito maior do que a demanda, acompanhando a palavra maior, que é um advérbio. Poderia haber sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Mais uma vez acompanhando o advérbio. Diferença entre muy e mútil.
Como mútil e muy possuem o mesmo significado, né, que significa muito em português, a diferença entre o uso de cada um é estabelecida pela função gramatical das palavras que o cercam. Ou seja, mútil é utilizado antes de substantivos, depois de verbos e antes dos seguintes advérbios: antes, depois, menor, maior, melhor, melhor e pior. E muy usado antes de adjetivos e advérbios e locuções adverbiais. Então, aqui é um pequeno resumo para a gente finalizar esse pequeno vídeo. De uma forma simples e rápida, para ser explicada e memorizada, mútil está relacionado com quantidade. Então, sempre lembre dessa característica e deve ser utilizado com este sentido, enquanto muy está mais para o lado de intensidade, qualidade. Um exemplo seria dizer que alguém é muito inteligente. Então, estou intensificando essa qualidade nessa pessoa. E logo neste caso deve ser utilizado muy. Enquanto ao dizer que você comprou muitos chocolates, veja que está relacionado à questão da quantidade. Então, quando tiver essa característica de quantidade, utiliza-se a palavra mucho. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição.